Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 16/4/2021. Ainda estamos estudando o livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Jader e o Humberto. Com vocês, queridos. Posso começar, Humberto? A gente não combinou, mas fica combinado, então. Tá? Fabrício, você pode me liberar a apresentação? Sim. Slides? Uhum. Prontinho? Prontinho. Agora sim. Deixa eu ver se eu coloquei na apresentação. Não. Agora eu coloquei. Está dando para vocês verem? Está. Não ficou na apresentação, não, né? Deixa eu... Agora ficou. Certinho, Fabrício? Certinho. Bom dia, gente. Para os que estão no Brasil, boa noite para os que estão na Europa. Tá? Na última sessão nossa, nós viemos conversando sobre o niilismo. Tá? Até surgiu uma pergunta no final da apresentação: por que a gente escolheu falar sobre o niilismo? É porque há algo do niilismo no Leon Denis, no Porquê da Vida? Não, exatamente o contrário. Tá? O niilismo é um movimento que está acontecendo à época de Denis, contra o qual o Denis acaba falando, não posso dizer se intencionalmente ou não intencionalmente, tá? Mas ele acaba escrevendo contra o niilismo à medida em que ele afirma o espiritualismo e, como gosta de chamar o Humberto, né, seu brunch, tá? O espiritismo propriamente dito, tá? Que está dentro do universo do espiritualismo na filosofia. O espiritismo é algo específico dentro da filosofia. Então, um dos exemplos que eu gostaria de dar, que mostra a conexão entre o romantismo e o niilismo, tá? E os seus impactos, é o caso de Camilo Castelo Branco, tá? Que é o que a gente apresentou no Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo de Fortaleza. Né? Então, Camilo Castelo Branco foi talvez o primeiro grande escritor português. Tá? Ele foi, segundo seus biógrafos, a primeira pessoa que viveu de literatura. E talvez a obra mais conhecida dele seja Amor de Perdição. Tá? Aqui eu coloquei um desenho dele, já mais idoso, em que eu achei de uma sensibilidade muito grande do artista. A gente vê o Camilo já meio descuidado. Tá? Ele, nesse período da vida, já está cego, ou quase cego, ou vendo vultos, e a gente vê que o artista conseguiu imprimir, tá? E ele tem uma expressão depressiva, tá? Que vai acompanhá-lo no final da vida. Como é que é? Bom, a nossa pesquisa a gente fez no Memórias de um Suicida, no Martírio dos Suicidas e numa revisão de bibliografia para poder conhecer a vida do Camilo encarnado, que no momento é o que mais nos interessa de perto aqui. Né? Então, esse texto está escrito no Espiritismo da França ao Brasil, Estudos Escolhidos, que foi a publicação do ano que a LIP fez. Tá? Então, olha só, o nome dele era Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco. Tá? Ele ficou conhecido com o nome de Camilo Castelo Branco,
Mas quando, por exemplo, ele, espírito, dita seu trabalho para Ivone Pereira, ele escolhe Camilo Cândido Botelho, que é o nome do meio, tá? Como para não se identificar. Ele, espírito, queria se identificar no livro Memórias de um Suicida, mas a FEB, que já tinha passado pelas dificuldades com Humberto de Campos, não queria identificá-lo. Tá? Então, ficou Camilo Cândido Botelho escrito, mas depois, nas entrevistas, Ivone passou, mesmo as pessoas da FEB passaram, dizendo que se tratava da mesma pessoa. Tá? Ele reencarnou em 1825 em Portugal, ele é um escritor português, aqui ele está mais jovem, tá? Parece que esse bigode estava na moda na época da juventude dele, tá? E ele ficou órfão mais ou menos cedo, mas ele tinha recursos. Então, a pessoa que administrava os bens dele, tá, colocou para estudar. E o Camilo ele nunca conseguiu terminar curso nenhum. Ele começou medicina e interrompeu, começou direito e interrompeu, e chegou a estudar teologia, que para mim foi uma surpresa, e igualmente interrompeu. Ele não concluiu nenhuma das formações superiores dele. E, à época, ele já estava influenciado pelos autores franceses, como Charles Baudelaire e outros, se não me falha a memória. Né? Aos 16 anos, ele se casa com Joaquina Pereira, né? Mas ele era um crítico das instituições, que é o que começa a acontecer com o niilismo. Eu acredito que as pessoas são só esse corpo, que a gente vê ao mundo por acaso, que esse corpo depois da morte, vai se desfazer e eu vou desaparecer. Tá? Então, qual é o sentido de pensar uma ética que considere o depois da morte? Sentido nenhum. Tá? Nós somos pessoas sem sentido. Como a gente não foi criado por Deus, tá? Então não existe uma finalidade nossa no universo. Tá? Essa é a visão cética dos nihilistas, muito diferente da visão espírita, mas ele começa a se embebedar dos autores que vão dar origem a um Nietzsche depois. Né? Ele tinha Então, ele se casou com essa Joaquina Pereira e se separou dela, tá? Mas não se separou formalmente. Época diferente, Portugal, início de século XIX. Tá? Ele possivelmente, pela vida sexual dele, pelas escolhas sexuais, adquiriu sífilis naquela época. A sífilis não era facilmente tratada naquela época, e essa doença que é fruto de uma das escolhas dele, tá, vai acompanhá-lo ao longo da vida, vai ser uma espécie de fantasma na vida de Camilo Castelo Branco. Em 1850, ele conhece Ana Plácido. Ana Plácido era casada com um banqueiro português, e eles se apaixonam. E Ana Plácido já havia se separado do banqueiro quando conhece Camilo Castelo Branco, e eles começam a viver juntos. Só que, na época, viver juntos não é igual na nossa época. Tá? Camilo Castelo Branco era casado, Ana Plácida era casada, tá? Não existia divórcio, eu não sei se existia desquite, acredito que não. Então, eles foram denunciados por bigamia. E os dois ficaram 2 anos presos por bigamia, até que o advogado conseguiu provar que Ana Plácido já havia se separado do marido e que o Camilo já havia se separado da esposa quando começaram a viver em conjunto. Tá? Então, 2 anos de prisão, e eles tiveram filhos que desenvolveram problemas. Minha esposa é médica e eu fui descrevendo os problemas dos filhos para ela. Ela falou assim: olha, isso tudo pode ser consequência da sífilis que o Camilo Castelo Branco tinha, uma complicação, tá, no desenvolvimento dos fetos ou outra coisa semelhante
da qual não compreendo muito, porque eu não sou médico, eu não sou da área de medicina. Tá? Mas esses filhos, mesmo depois de grandes, eles continuam dependentes do Camilo. E o Camilo ele passou a viver de escrever. Ele escrevia, vendia o conto, vendia o romance, publicava o romance, e é desse dinheiro que ele vivia. Então, passam-se 15 anos e ele começa a apresentar diplopia e cegueira noturna. Possivelmente, essa diplopia é consequência da sífilis. E, em 1890, ele ficou numa situação muito precária, porque ele precisava de escrever para poder viver, para poder manter-se. Ele perdeu a capacidade de ver. Né? E então ele chamou o melhor especialista de Portugal para poder consultar, tá, na área de visão, tá? O que seria hoje um oftalmologista. Esse oftalmologista foi a Quinta, onde ele e a Ana Plácido moravam, e consultou o Camilo. E o Camilo perguntou para ele, já com esse quadro, né, de depressão, se ele teria um tratamento. O médico, segundo relatam os biógrafos de Camilo Castelo Branco, foi muito cuidadoso ao conversar com o Camilo. Tá? Por quê? Porque ele percebia como é que ele via como é que estava o estado emocional do Camilo. Então ele disse: olha, nós vamos fazer o tratamento, mas agora não é hora de começar a tratar. Você vai tirar umas férias, você vai descansar um pouco, e aí depois a gente começa com o tratamento. E na saída do médico, quando a Ana Plácido foi levá-la ao portão, o Camilo retirou de dentro de uma gaveta um revólver e suicidou-se com um tiro na cabeça, no ouvido direito, se não me falha a memória. Ele escreveu ao longo da vida 260 livros, o que não é pouca coisa. Ele começa com o romantismo, depois ele cai no realismo como gênero literário, e depois ele entra um pouco no naturalismo, mas ele era assim, ele fazia brincadeiras, ele fazia a descrição nua e crua da realidade, mas tinha uma certa ironia nas coisas que ele colocava no naturalismo. Ele fazia muitos temas de crítica social, ele foi muito contrário à igreja, à sua época, e muitas vezes ele usa a primeira pessoa nos personagens dele e com um propósito infamante, ou seja, ele fala mal de si mesmo enquanto a pessoa que está escrevendo nos romances. Por que eu estou colocando isso aqui no trabalho? Porque a gente vai encontrar esse tipo de coisa no Camilo Castelo Branco desencarnado, na literatura em que a gente procura. Tá? E uma das obras que ele escreveu, que eu tive a oportunidade de ler recentemente, que eu achei na Amazon, tá? É um livro chamado Suicida. Então, é um livro que ele conta a história de uma mulher que se suicida e ele como que idealiza esse suicídio aos moldes de outros autores, como Humberto já deve ter falado do Werther, tá? Dos sofrimentos do jovem Werther e outros autores da época. E ele ainda usa essa frase de Balzac: cada suicida é um poema sublime de melancolia. Ele transforma o suicídio, que é uma coisa sempre discutida por nós cristãos, de uma forma geral, como uma saída não desejável, um fim de vida não desejável, ele transforma isso numa epopeia. E isso eu coloquei porque a gente vai perceber que depois de desencarnado, Camilo Castelo Branco vai se preocupar extremamente com o que ele escreveu e com o que ele publicou junto
das pessoas da sua época. Que tipo de mentalidade, que é essa mentalidade que cheira ao niilismo, tá? Que está prestes a entrar no niilismo, tá? Que consequências isso teve para ele. Tá? Bom, o propósito do estudo não é bem o propósito de hoje, tá? O propósito nosso de hoje. Tá? O propósito do estudo era mostrar que 3 médiuns diferentes psicografaram Camilo Castelo Branco. Tá? Fernando de Lacerda foi o primeiro médium português a psicografar Camilo Castelo Branco. Ele tem uma série de 4 livros que foram publicados pela FEB no início dos anos 1900, tá? Nas primeiras 2 décadas, chamadas Do País da Luz. E ele era um médium português que veio ao Brasil e ele psicografava autores portugueses. É muito interessante a psicografia do Fernando de Lacerda, que hoje está meio esquecido, meio deixado de lado. Então, o Fernando de Lacerda psicografou primeiro o Camilo, tá? E, já que eu estou falando do Fernando de Lacerda, deixa eu saltar essa parte. Tá? Esse aqui é o Fernando de Lacerda. Tá? Escrevendo numa escrivaninha, ele se torna personagem no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Tá? Ele, quando dormia, saía do corpo e ia à instituição onde Camilo Castelo Branco se encontrava no mundo espiritual. Tá? E através dele, aconteceu uma psicografia muito curiosa, tá? do Camilo Castelo Branco, em que o Camilo ficou preocupado com um amigo dele chamado Souza Pinto, que se encontrava encarnado. E a gente vai encontrar no livro O Martírio dos Suicidas a história do Souza Pinto. Tá? É um livro também pouco lido depois do Memórias de um Suicida. Quase todo mundo leu Memórias e deixou O Martírio dos Suicidas de escanteio, mas ele é que fecha algumas das histórias do Memórias, especialmente essa aqui. Antônio José da Silva Pinto é mais novo que o Camilo, ele é de 48, tá? E ele era escritor também, escreveu uma biografia sobre o Camilo Castelo Branco, tinha uma ligação com o Camilo Castelo Branco, e nessa biografia, ele é que colocou aquele desenho que a gente projetou no início da fala de hoje, aquele desenho da imagem do Camilo Castelo Branco. E ele estava numa situação muito difícil, devendo 2 contos de réis. 2 contos de réis era muito dinheiro na época. Tá? 1 conto, 2 contos, era um bocado. E o Camilo escreveu para ele e disse a ele que sabia que ele pensava em suicídio e que ele não deveria suicidar-se, que o suicídio seria algo muito ruim para ele. Então, o Silva Pinto, ele recebe a mensagem do Fernando de Lacerda, das mãos do Fernando de Lacerda, a mensagem do Camilo Castelo Branco através de Fernando de Lacerda, e ele não acredita que se trate do Camilo Castelo Branco. Ele está acostumado com o Camilo Castelo Branco, como é que eu vou dizer aqui, negativo. Né? O Camilo Castelo Branco que defendia a ideia de que o suicídio era uma saída plausível para os problemas da vida. E o Silva Pinto, ele tinha família, e ele, quando começou a pensar em suicídio, ele se preocupou com que a família não encontrasse o corpo. Então, ele fez um plano macabro. Tá? Ele descobriu uma pensão que ficava junto do que hoje é a Praça Patriarcal, tá? em Portugal, e nessa pensão ele resolveu alugar o quarto de pensão com a dona da pensão. Ele ficou lá olhando e viu que a dona da pensão saía de tarde, e aí ele passaria o ato nessa pensão e ficava tudo resolvido. Então, ele foi para lá, e eu acho que nessa época o Camilo já havia mandado 2 cartas para ele, ele sabia
que o Camilo via Fernando de Lacerda, o Camilo desencarnado, o incentivava a continuar a levar a vida para frente, tá? E mesmo assim foi para o ato. Quando ele chegou na Praça Patriarcal e quando ele chegou na pensão, que ele se instalou dentro do quarto, a dona da pensão resolveu não sair naquela tarde. E aí ele ficou incomodado e resolveu, com a cabeça quente, e imagino o quanto, resolveu sair para passear. E ele saiu pela praça, e quando ele estava andando pela praça, ele encontra Alfredo Anjos, tá? Que era conhecido como Conde de Fontalva. Ele não reconheceu o Conde de Fontalva, mas o Conde de Fontalva o reconheceu e o cumprimentou. E a queima-roupa falou para ele: eu sou muito seu fã. E eu sei que escritores em Portugal, nesses tempos, estão sempre a dever a alguém. Então, eu lhe ofereço 3 contos de réis para você honrar suas dívidas, se você assim o necessitar. Desculpem, eu não consigo contar sem me emocionar. Se você assim o necessitar. E o Silva Pinto, então, voltou para a pensão, e aí a dona da pensão já tinha saído, mas diante de uma proposta, vamos deixar esse suicídio para amanhã, né? Vai que essa proposta é uma proposta séria, então vamos deixar o suicídio para amanhã. E ele volta para casa, tá? Fecha lá, paga lá a dona da pensão, pelo não uso do quarto, volta para casa, enche-se de coragem e no dia seguinte resolve ir à casa do Conde de Fontalva. O Conde tinha deixado o cartão para ele com o endereço. E ele bate na casa e atende um mordomo, atende um serviçal importante do Conde de Fontalva. E ele explica que ele era o Silva Pinto e que ele gostaria de falar com o Conde. O mordomo pede que ele espere na casa, entra lá dentro, depois volta sozinho. Aí o Silva Pinto olha para o mordomo e fala assim: sabia, isso é conversa fiada, não vai dar em nada. O mordomo chega e fala assim: olha, o senhor Conde pediu desculpas, ele não pode recebê-lo agora, mas lhe enviou os 3 contos de réis que havia, que eram necessários. Aí ele falou assim: não, mas eu só preciso de 2. O mordomo voltou lá para dentro e entregou os 2 contos de réis para ele e falou assim: olha, o senhor Conde pediu para avisá-lo que ele ofereceu 3. Então, se o senhor precisar de mais um conto de réis, que o senhor volte, que está aqui reservado para o senhor. E o Silva Pinto deixou de suicidar por essa situação. Escreve Almerindo Martins de Castro, no Martírio dos Suicidas, que ele sai se lembrando do Camilo e do Mouzinho, que era um governador de Portugal que havia suicidado-se também. E ele dizia: olha, os 2 devem se estar rindo de mim nesse momento. O fato é que Silva Pinto vai desencarnar daí a uns 6 meses. Tá? Então, se ele tivesse suicidado, ele passaria por todo um sofrimento que acabou sendo desnecessário e os problemas financeiros tinham sido resolvidos. Então, esse caso eu acho muito marcante na história do Camilo Castelo Branco, porque é o primeiro caso em que ele começa a nadar contra as águas do niilismo, a tentar se dedicar a mostrar para as pessoas que a vida existia depois da morte e poupá-las da saída das mortes violentas, totalmente desnecessárias e inúteis, tá? Porque ele descobriu da pior forma possível que ele continuava vivo depois da desencarnação. E ele vai tentar passar essa mensagem enquanto ele pudesse, depois que ele se recompõe no plano espiritual, e ele vai fazer através de diversos médiuns. E eu fiz um estudo separando passagens, Fabrício, do Camilo Castelo Branco
em que ele escreve pelo Chico Xavier ou ele escreve por Ivone Pereira. E eu descobri que quando Ivone psicografou o Camilo Castelo Branco, ela não conhecia pessoalmente Chico Xavier. E que na psicografia de Chico Xavier, do Camilo Castelo Branco, que está no livro Martírio dos Suicidas, ele não conhecia Ivone. Ela ainda não havia publicado o Memórias de um Suicida. E depois, na biografia deles, eu descobri quando foi o primeiro encontro dos dois, tá? Que está no trabalho que Pedro Camilo escreveu, e que é depois das duas publicações. Então, o espírito ditou para o médium de Pedro Leopoldo, depois ditou para a médium de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, tá? Mas ela passou a infância aqui em Minas, ela é mais mineira que carioca, para nós, tá? E ele vai citar coisas iguais para os dois médiuns, sem que os dois médiuns se tivessem conhecido ou conversado. Então, o meu trabalho foi sair encontrando essas coisas. E eu não encontrei contradições, coisas que o Camilo tivesse ditado a um, que não tivesse ditado a outro de outra forma. Ou ele traz mais informações, no caso da Ivone, que é uma médium bem detalhista, ela, quando psicografa, ela escreve de forma detalhada, tá? Mas ou ele dita de forma mais concisa para Chico Xavier, que, afinal de contas, psicografou umas 5, 10 páginas só do Camilo Castelo Branco. Ok? Bom, então, só para passar as datas, tá? Em 26, Ivone inicia a psicografia do Memórias de um Suicida. Ela tinha 26 anos nessa época, ela é de 1900, se não me falha a memória. Tá? Em 36, o Camilo dita a Chico Xavier um texto falando como foi o suicídio dele e a chegada dele no plano espiritual, no mundo dos espíritos. Em 40, esse texto do Chico sai no Martírio de um Suicida, e a Ivone já tinha terminado a psicografia. Em 44, tá? Ou 43, acho que esse slide está errado, tá? Teve uma última possível psicografia de Camilo por Ivone, tá? Mas em que ela chamou o Camilo para poder rever o trabalho Memórias do Suicida, e o Camilo disse a ela que ele não poderia, porque ele iria reencarnar. Tá? Ele despede-se da Ivone em 48, e em 56 é que Ivone tem o primeiro contato com Chico Xavier. Tá? Essa é a linha do tempo, basicamente. Tá? Então, o que eu queria falar de materialismo, niilismo, e a sua influência na obra de Camilo Castelo Branco encarnado, e o seu esforço no sentido de modificar isso depois de desencarnado, por hoje, era isso. Duas coisas interessantes. A primeira, estou tentando desvendar a relação entre esses ícones e as informações, que é uma escolha muito curiosa das gravuras, né? Mas... Humberto, os ícones foram escolha do computador, você acredita? Não foram minhas, não. A do bigode mais atrás eu até consegui entender. Mas o que é interessante desse tipo de história é o seguinte: a frase que eu acho a frase mais importante do porquê da vida é tal for aquele que for o ideal, tal o homem, né? Assim como for o pensamento, o ideal, este será o ser humano. Bom, até de um ponto de vista materialista, veja bem, o otimismo em relação à vida, ele seria preventivo de suicídio em casos como esse, né? Ou de depressão, ou de vários outros tipos de problema, né? Claro, na medida em que os problemas eles são dependentes do livre-arbítrio, não na medida em que eles escapam ao controle racional dos agentes, né? Como um caso muito mais grave de adoecimento psiquiátrico, por exemplo. Mas se o sujeito fosse totalmente materialista, né, ele poderia ter visto esse episódio
da doação espontânea, né, como uma oportunidade de continuar vivendo, né? Isso já é uma mensagem interessante, até mesmo para o materialista, para o ateu, de que as coisas acontecem, a vida é imprevisível, reviravoltas acontecem. No entanto, claro, não é o caso aqui do Leon Denis. A gente deixou de comentar sobre Feuerbach na semana retrasada, porque Feuerbach foi uma plataforma filosófica a partir da qual se constituiu muito do materialismo, do ateísmo do século XIX, com forte influência sobre Freud, por exemplo, sobre Nietzsche, sobre outros autores talvez menos famosos, mas que também ajudaram no cenário acadêmico específico, ou jornalístico, ou literário das suas épocas, né, a formar esse ambiente de descrença generalizado que acabou produzindo o niilismo, que é a filosofia do nada, né, basicamente a versão latina para um nadismo, filosofia que prega, principalmente com relação às questões existenciais e morais, a ausência de parâmetros de sentido da vida, de propósito. As pesquisas mais recentes na área de medicina, de epidemiologia e de ciências sociais aplicadas, como, por exemplo, eu vou recomendar muito fortemente um sujeito que foi parceiro do NUPES, né, e que tem um instituto na Universidade de Harvard, que é o Tyler Van der Weel. Ele coordena um Institute for Human Flourishing, né, um instituto para o florescimento humano. Florescimento na concepção que vem ganhando força na medicina, na noção mais científica mesmo de bem-estar, mas que abrange principalmente o desenvolvimento de virtudes, combate a vícios e outros fatores mórbidos para o bem-estar, para a felicidade e para a saúde mental ou física. E esses fatores, né, do florescimento humano ou do bem-estar, a gente poderia dizer, eles, em muitos casos, estão ligados à espiritualidade. O Tyler em si é religioso, então ele também usa bastante o termo religiosidade, ou como é que chama? Frequentação a uma comunidade religiosa. De fato, o trabalho dele mostra isso, que frequentar uma comunidade religiosa possui impacto significativamente maior, da ordem, às vezes, de 50%, em prevenção ao suicídio, diminuição de agravamento de quadro depressivo, de ansiedade, alcoolismo, tabagismo e até fatores aparentemente só comportamentais, como prisão, né? Condenação e prisão. Então, de fato, fazer parte de uma comunidade de suporte que tem valores otimistas e promotores de bem-estar, de desenvolvimento da vida espiritual, é fundamental do ponto de vista da análise científica das coisas, da análise estatística da correlação entre o que as pessoas relatam enquanto frequência a esses ambientes e a sua saúde física, mental e o seu bem-estar também moral, espiritual e existencial. Então, quer dizer, a gente está falando de coisas muito concretas. A gente não está falando mais, no estágio que a gente está hoje, de uma ideologia, de uma perspectiva religiosa da vida, uma filosofia mais otimista como uma alternativa. Hoje a gente pode se basear em dados muito positivos das ciências a respeito dessas correlações benéficas ou mórbidas, no caso das doutrinas, das filosofias pessimistas. Mas na época de Leon Denis isso não existia, ainda não havia essa consolidação, então era necessário apresentar os melhores argumentos puramente filosóficos para o sentido da vida, para a promoção do sentido da vida. E Leon Denis detecta esses argumentos muito bem. Como a gente viu em alguns encontros anteriores, a gente pode caracterizar a filosofia de Leon Denis como propriamente uma filosofia existencial, uma abordagem existencial
espírita, claro, né? A gente pode até dizer assim, de base espírita e de meta existencial, né? Quer dizer que fundamenta-se argumentativamente no espiritismo, mas que olha para o sentido da vida como o problema filosófico central. E a partir dessa noção muito filosófica que Leon Denis vai oferecer respostas para o drama da existência e para esse estado de desespero generalizado de época, caracterizado como um mal do século, e que a exposição do Jader expõe muito bem por conta do seguinte: a gente trata de pelo menos duas pessoas que compartilhavam exatamente daquele tônus sentimental, ideológico, moral e existencial do desespero, do que a gente pode chamar da consequência prática do niilismo, que é o desespero. E esse desespero, ele, muitas e muitas vezes, ele se traduziu como suicídio, outras vezes não como suicídio, mas em atitudes autodestrutivas ou opções autodestrutivas de vida, e o sujeito, através do alcoolismo, através do uso de ópio, através da sexualidade desenfreada, né, adquiriu doenças, veio a falecer muito mais jovem do que deveria. Então, quer dizer, esse ambiente, ele era um ambiente no qual Leon Denis está inserido, um dos ambientes mais pessimistas da história da humanidade. Isso é um dado interessante para a gente fazer a avaliação da filosofia do trabalho, da obra de Leon Denis como um todo, porque nesse ambiente o pensamento de Leon Denis ele se destaca muito mais do que no ambiente um pouco mais otimista, né, da época de Kardec, ou de um ambiente 1000 vezes mais otimista, por exemplo, do final do século XVIII, né, ou de antes ainda disso. Então, o movimento de degeneração filosófica e moral que vai começar ali em meados do século XVIII, que já é muito óbvio, detectável na geração de Kardec, na geração de Leon Denis ele explode como realmente uma espécie de cancro muito, muito incômodo, também muito visível, muito perceptível, inclusive na juventude. O livro vai falar sobre isso, né? De velhos que dizem para jovens, né? Me deem a sua juventude, né? Me dessem os anos que esses jovens têm por viver, né? A força, o vigor, a saúde. Quantas coisas mais maravilhosas eu poderia viver, quantas coisas eu poderia realizar. E esses jovens de 16, 18 anos, eles não querem nada além de acabar com a própria vida, nada além de fugir dessa que é a realidade que é vivida. Mas voltando um pouquinho no Feuerbach, o Feuerbach escreveu em 1840, 41, esse livro muito influente que é A Essência do Cristianismo. Bom, dificilmente um livro poderia ter um título pior, porque, na verdade, ele trata de descaracterizar o cristianismo, fazendo uma leitura completamente externa e completamente reducionista do cristianismo a fatores antropológicos prévios, fundamentalmente baseados na imaginação e na ficção, né? Então, tanto o próprio Cristo, os apóstolos e principalmente a tradição posterior teria, num arrobo poético ou numa empolgação, né, naquele movimento espiritualístico, né, daquela região, daquela geração, teriam inventado algumas cenas espetaculares para preservar, idolatrar e mistificar ou mitologizar a figura de Jesus, né, que é uma figura muito questionável, sem base histórica nenhuma, para a gente concluir que era parecida com essa da sua seita, né, do culto que se estabeleceu em torno dele, e, fundamentalmente, então,
Feuerbach vai dizer, em comparação também com outras religiões, que esse é um instinto humano perfeitamente normal, de criar ideias sobre super-heróis com poderes extraordinários, capazes de fazer coisas extraordinárias, e que tenham a figura de protagonismo na história da humanidade, e que depois o antropólogo Fraser, né, vai consolidar como o mito do herói, né, como essa ideia de uma salvação que vem através de um Messias, de um super-herói, de um Gilgamesh, ou de um Ulisses, ou de um Hércules, alguma coisa mais ou menos assim. Bom, a tese do Feuerbach é muito interessante, porque algumas das reações a ela vão dizer exatamente o seguinte: ok, a religião é uma invenção do ser humano. Todos os países, todas as épocas, seres humanos inventam essas coisas. Isso é ruim para a religião? Será que isso necessariamente diz contra ou depõe contra a religião? Ou, pelo contrário, o fato de que a religião é provada como sendo um produto do espírito humano não, de alguma maneira, naturaliza esse processo? Mostra que, olha, sim, há elementos metafóricos, há elementos mitológicos ou imaginativos, ficcionais, que fazem parte dessa construção, mas parece que há um instinto invariável, ou uma tendência invariável no comportamento humano de resolver as coisas metafísicas dessa forma, estabelecendo pontes entre o finito e o infinito. Porque quando Feuerbach tenta desmoralizar a religião, particularmente a cristã, ele enfatiza exatamente isso. Não, é uma mente finita que ela quer capturar o infinito e, nessa tentativa de captura, ela, na verdade, inventa uma espécie de roupagem ficcional para um infinito que é produto, no final das contas, da mente humana. Mas aqueles vários autores ali, já daquele século, que reagiram a Feuerbach, eles vão dizer mais ou menos isso, um pouco bebendo na fonte do idealismo alemão, desses autores que tentaram, afinal de contas, estabelecer uma naturalidade do fenômeno religioso. Eles vão dizer, bom, ok, é perfeitamente possível imaginar que haja diferenças entre budismo, cristianismo e islamismo em termos de elaboração ficcional dessas narrativas, mas o fato de que essas narrativas acontecem muito da mesma forma, isso diz alguma coisa interessante a respeito delas e do próprio processo. Bom, de certa maneira, a perspectiva kardeciana ou a perspectiva espírita sobre a formação das religiões ou sobre o surgimento das religiões, ela é também uma perspectiva naturalista, muito parecida com essa do Feuerbach, por exemplo, que vem de um lado oposto, buscando negar as religiões ou a experiência religiosa ou a experiência espiritual. Então, sem nenhum tipo de herança teológica ou sem nenhum tipo de tentativa de herdar ou de continuar a tradição cristã, que Kardec faz fundamentalmente nos seus diálogos com os espíritos, é tentar elaborar uma filosofia que tem repercussão sobre uma teologia natural, uma filosofia que diz algo sobre uma experiência espiritual, que afinal de contas é natural, e que ocorre no Peru, na Nigéria, na Sibéria ou no Japão, mais ou menos da mesma forma, mas que é interpretado culturalmente por falta de investigação científica do próprio fenômeno, pelo fato do fenômeno ser recebido de uma maneira espetacular, chocante, misteriosa e, consequentemente, ser lido como algo simbólico, alegórico, né, e constituir algum tipo de misticismo ou de superstição, né, por conta dessa diferença entre o fenômeno e a interpretação do fenômeno,
é que as religiões surgem com dogmas e doutrinas, às vezes, muito conflitantes, discrepantes ou contraditórios. Eu leio, e eu acho que há algumas pessoas que fazem essa leitura e outras que não fazem essa leitura nessa direção, mas eu leio também a postura do espiritismo original, né, de Kardec, da época de Kardec, como também englobando uma tese perennialista, quer dizer, enxergando que o que há de comum e verdadeiro ou de racional em todas essas propostas espiritualistas é mais óbvio, mais forte e mais relevante do que aquilo que há de divergente, contraditório, de idiosincrático, de específico regional cultural. Tá? Mas isso é uma leitura que ainda não está bem consolidada no meio espírita. A gente precisa de mais gente com novas perspectivas sobre essa questão, se é válido ou não, até que ponto é válido ou não. Bom, então, entrando no porquê da vida, a gente tem a impressão de um sujeito estar escrevendo no finalzinho do século XIX, que está escrevendo para uma geração afetada pelo niilismo, afetada por várias pandemias, né, muito terríveis, muito mais terríveis do que a gente está vivendo agora. Acabei de ver um seriado muito recomendável sobre a vida do John Adams, né, o constituinte dos Estados Unidos lá, e tem uma cena em que passa o médico oferecendo tratamento para varíola. E aí a família compra o tratamento, paga, e o que o médico faz? Ele vai na carroça dele, onde tem um agonizante com varíola, com pústulas pelo corpo. Aí ele tira algumas pústulas, volta lá na casa de família, abre um corte no braço de cada um e enfia uma pústula daquela debaixo da pele do sujeito. Então, essa era a vacina da época, né? Por aí a gente entende mais ou menos por que é que a expectativa de vida era menor, né? As pessoas morriam em quantidades absurdas a cada um desses surtos pandêmicos, às vezes de doenças não tão terríveis e que poderiam ter sido evitadas com higiene ou com um pouco de isolamento social, com um pouco de contenção sexual, coisas assim, né, como a sífilis, né? Bom, então, fundamentalmente, era um ambiente ruim. Era um ambiente não só de pessimismo intelectual, mas era um ambiente de guerras frequentes, de pandemias frequentes, de falta de recursos médicos, né? Quer dizer, a vida era dura o suficiente para que as pessoas tivessem concepções mais pessimistas do que nós temos hoje. Embora é questionável se nós evoluímos muito no quesito otimismo. Mas então, Leon Denis vai se dirigir a essa geração de uma maneira muito sugestiva, começando o livro com um discurso sobre a liberdade. Olha que interessante. Da liberdade, do livre-arbítrio, da escolha da postura existencial do sujeito, dependem as consequências mórbidas e maléficas ou benéficas e felizes, respectivamente, do pessimismo ou do otimismo. Porque pessimismo e otimismo são fundamentalmente posturas existenciais. Aqui, de novo, o caráter existencialista do Leon Denis. Entretanto, é claro, são posturas existenciais que derivam da visão de mundo do sujeito. É muito difícil o sujeito ter uma postura otimista em contradição com uma visão de mundo de ausência de ordem moral, ausência de controle inteligente do cosmos, da vida humana, ausência de uma noção de que o ser humano foi criado para um grande fim, para um belo fim, e não é um acidente da natureza, não é algo que só está de passagem, né, caminhando para o túmulo e para a morte. Então, essa concepção de mundo e o otimismo, eles são muito difíceis de conciliar. Não é que seja impossível, mas é mais difícil. E vice-versa, o sujeito com uma concepção de que todos são iguais porque todos são filhos de Deus, ele tem mais chances
tendência, né, do sujeito se encaminhar para uma noção igualitarista, por exemplo, é muito maior. Igualmente, do ponto de vista mais existencial, o sujeito acredita que há uma ordem moral garantida por um agente soberano, supremo, ou pela força das coisas, ou pela força da natureza, a tendência, né, dele se encaminhar para o bem é maior. Então, para a gente ficar só nesse primeiro capítulo, tá? Eu vou destacar aqui na primeira página, Leon Denis meio que pressupõe que todos os seres humanos são filósofos. Isso é algo que eu acho que nunca é demais a gente enfatizar no Espiritismo. Com Kardec e, consequentemente, com os outros grandes autores espíritas, Leon Denis é um exemplo muito óbvio, existe a pressuposição de que não há filósofos e não filósofos. Pelo contrário, problemas filosóficos são inerentes à natureza humana. Todos os seres humanos filosofam, em graus muito distintos de competência, interesse, aprofundamento, óbvio, mas não existe o ser humano não filosofante. E não existe o ser humano a quem questões filosóficas não interessem. Porque as questões filosóficas são essas aqui, né? Porquê da vida, segredo das coisas, razão de ser do universo, né? Quer dizer, não tem como você não ser afetado por essas questões simplesmente ao viver, né? E ele fecha com esse parágrafo que eu acho que merece um pouco de atenção, esse parágrafo final do primeiro capítulo, que diz assim: jamais a necessidade de luz se fez sentir de uma maneira mais imperiosa. Uma imensa transformação se opera no seio das sociedades. Após haver submetido durante longa série de séculos ao princípio de autoridade, o homem aspira cada vez mais a libertar-se de qualquer entrave. Aí eu grifei, a dirigir-se a si mesmo. Veja que interessante. Em muitos outros momentos na literatura de Leon Denis, ele vai dizer que o objetivo e o destino do ser humano é se dirigir para Deus. Essa é uma mensagem assim muito inequívoca no Problema do Ser, no Grande Enigma, mas em um ou outro ponto, como aqui, ele vai dar essa ênfase diferente, né? Qual é que é o objetivo da caminhada humana, ou especialmente da nossa geração, é que o ser humano se dirija a si mesmo, né? Ao mesmo tempo em que instituições políticas e sociais se modificam, as crenças religiosas, a fé nos dogmas se enfraquecem. Aí ainda está uma das consequências da liberdade. Olha que interessante. Que resgate mais iluminista, né? E é bom a gente observar o seguinte: Kardec é anormalmente iluminista para a sua época. De vários pontos de vista e de acordo com vários critérios, aquela é uma época que já está bastante afastada do iluminismo, os anos ali 50, 60, né? E tenta, de alguma maneira, caminhar para uma concepção mais crua, mais naturalista, mais realista da realidade, enfatizando menos a liberdade e enfatizando mais o fato de que a vida ela é levada de roldão. As ondas da vida nos arrastam de uma maneira mais imperiosa. Bom, e Kardec, na contradição com esse movimento de época, ele tem valores muito iluministas e um modo de pensar, às vezes, muito iluminista. Não é sempre, mas às vezes. Leon Denis aqui também, nesse discurso da liberdade, que eu achei impactante, ele também soa mais iluminista do que alguém que está escrevendo no final do século XIX. A liberdade em todos os domínios tende a se substituir ao constrangimento e à autoridade, a guiar as nações para novos horizontes. O direito de alguns tornou-se o direito de todos. É uma coisa ainda pela qual nós ainda lutamos, né? Mas para que esse direito soberano seja conforme a justiça e traga seus frutos, é preciso que o conhecimento das leis morais venha regular-lhe o exercício. E aí ele continua dizendo a mesma coisa aqui, basicamente, não é suficiente dar o grito de liberdade, embora a liberdade seja a condição fundamental para todas as coisas,
Sem liberdade não há vida, não há criação, não há mudança, não há progresso. E, entretanto, liberdade não direcionada ou mal direcionada é como uma arma muito poderosa nas mãos de crianças. Então, essa observação final nos lembra do propósito do porquê da vida. Qual é o propósito do livro? Nos despertar para o fato de que aquilo que nós fazemos da nossa vida depende total e fundamentalmente da nossa liberdade. Nós precisamos pensar, refletir, estudar, dialogar, debater concepções de vida, concepções de destino humano, de propósito da vida, que sejam facilitadoras e promotoras do bom uso dessa liberdade. Eu acho que isso resume bem o primeiro capítulo. Gratidão, Jader. Gratidão, Humberto. Vamos passar para as perguntas e respostas? Pessoal, então, alguém que quiser fazer alguma pergunta ou interação com o grupo, vocês conseguem levantar a mãozinha do Zoom para a gente notificar quem quer fazer interação com o grupo? Fux, pode falar, querido. Boa tarde a todos, ao Fabrício, ao Humberto, ao Jader. A minha questão vai por levantar a bola do perennialismo, que Humberto nos falou e escreveu bastante bem sobre isso. Leon Denis, assim como Kardec, sempre trouxeram nas suas bases de discussão dos princípios espíritas a questão de que não se tratava de nada de novo, mas que era uma nova percepção que se tinha de ideias, de revelações muito importantes que ocorriam a todos os tempos da humanidade. O livro Depois da Morte, ele é magistral nisso. A Revista Espírita fala bastante também sobre essas questões. E Herculano Pires, mais recente, no seu opúsculo grandioso sobre introdução à filosofia, diz que o Espiritismo é o grande delta onde desaguam as grandes tradições espirituais da humanidade. Existe hoje uma percepção da filosofia perene, dessa parceria, dessa possibilidade de nós sermos compreendidos nesse fluxo de evolução das ideias? Eu vou começar, depois o Jader completa. Olha, eu diria que sim e não, depende dos nichos, dos segmentos do movimento espírita, né? Bom, do ponto de vista macro, né, da cultura em geral, o perennialismo tem ganhado um pouco de força recentemente, né? Eu fui despertado para essa questão exatamente porque comecei a topar com ela aqui e ali ao longo do meu estudo, basicamente, de filosofia da religião. Eu acho que dentro do movimento espírita, especificamente, tem segmentos que têm gostado mais e mais da ideia, tem havido um crescimento progressivo do acolhimento para a ideia, mas tem outros que estão bem na contramão e que estão, inclusive, lendo essa ideia de que o espiritismo é o futuro das religiões, tal, como já um tipo de erro, né, de falha histórica do movimento espírita. Então, enxergando mais o espiritismo como um de vários outros processos sócio-históricos, culturais do século XIX, do século XX. Então, nós temos aí vários acadêmicos, alguns espíritas, outros não, defendendo a ideia de que, muito pelo contrário, né, não há perennialismo, há objetos discretos chamados religiões, cada um é um registro cultural específico e eles não podem servir para designar a religião em geral
ou uma verdade espiritual comum à humanidade. Isso seria uma espécie de forçação de barra, ou uma espécie de tentativa de igualizar a força todas elas. Então, quer dizer, existe essa leve contradição quanto ao termo, mas eu entendo que a veia mais filosófica, ela tende para a ideia de perennialismo, sim. Ok, obrigado. Jádia. Deixa eu me dar voz aqui, Fux. Eu estava sem voz. Eu me preocupa, tem algumas correntes, como o Humberto colocou dentro do Espiritismo, em que quando a gente vai estudar a origem filosófica dos pensadores, a gente encontra, por exemplo, pensadores das ciências sociais, ou mesmo da filosofia, de braços atados com o materialismo. Eu entendo isso como uma contradição. Tem um pensador, eu sempre confundo o nome dele, não é Moreno, Bom, eu tenho a biografia dele aqui, passo para vocês daqui a pouco. Ele é um pensador espírita argentino, né? E ele foi uma das primeiras pessoas a tentar elaborar o espiritismo como não sendo religião, e a defender a ideia de um espiritismo não religioso. E à medida que a gente vai lendo o pensamento dele, você vê claramente que ele está tentando associar ou ligar o pensamento espírita aos colegas de ação política dele da época. Então, ele tenta retirar o caráter religioso para, como se fosse dizer assim, o espiritismo ser mais palatável, tá, para seus colegas. Tenta fazer uma associação crua do pensamento marxista com o pensamento espírita. Ele faz uma série de incursões dentro Seria da Humberto filosofia. Mariotti para psicologia e materialismo Não é histórico? o Mariotti, não. Não? O Mariotti ainda faz um trabalho mais elaborado. Quando o Humberto for responder a próxima pergunta, eu pego o livro dele e trago para vocês. Está aqui ao alcance da minha mão. Tá? Foi o Ion Aispurua, tá? da CEPA, quem escreveu, quem fez esse recorte histórico sobre esse personagem, tá? Que está por detrás dessa história. Então, assim, eu pessoalmente vejo o espiritismo como? Eu vejo o espiritismo de braço dado com a experiência religiosa. Eu acho que retirar a experiência religiosa. Então, dentro da ciência das religiões, tem uma diferença entre a experiência religiosa, que é que as pessoas vivem, tá? da forma da religião. O Jung ele chamava de confissões de fé. Tá? Ele antepunha confissões de fé de um lado e o luminoso do outro. Tá? Eram as duas visões que ele tinha. E ele tinha uma visão ruim das confissões de fé. Então, eu acho que tanto a experiência religiosa, esse luminoso, esse sentimento de sagrado, da prece, da oração, do contato com os espíritos, ela é importante dentro do espiritismo, tá? Quanto nós nos reunirmos para poder discutir, nós discutirmos a forma do pensamento espírita, que é o que a gente está fazendo quando usa filosofia, essas duas coisas não me parecem contraditórias, não me parecem uma superior à outra. Se a gente ficar só na forma do pensamento espírita ou na experiência institucional, a gente perde. Se a gente ficar só na experiência de sagrado, eu acho que a gente perde também. Essa integralidade é que eu acho que é o diferencial do espiritismo para outras escolas filosóficas. Mas, bom, aí é opinião, né, Doxon Humberto? Obrigado. Gratidão, Humberto. Agora nós temos uma pergunta que ela vem do Amorim, uma pergunta para o Humberto. E depois nós temos uma outra que é para o Jada. Então, vou fazer o do Humberto primeiro, Jada, e você pode buscar o livro. Humberto, o Amorim diz o seguinte: como comprovação
Se houver espaço para participação, não, desculpa, não era para ter lido isso, não. Começa aqui. Humberto falou sobre o avanço mínimo que teria acontecido no otimismo, relativamente à época de Leon Denis. A expectativa, ele coloca aqui, entre parênteses, ou exigência, de condições não terá avançado conforme o desenvolvimento das condições sociais, e por isso elevada necessidade social para serem otimistas, se observado pela óptica materialista. Absolutamente. O que é interessante é o seguinte, o fato de não haver muito progresso filosófico na direção do otimismo e de nós termos mantido um certo estado de ou desesperança, em alguns casos mais dramáticos, mas no geral de vazio. Isso é muito evidente, por exemplo, eu sou um cinéfilo, né? Adoro cinema e fico pensando assim nos filmes muito tempo depois de assistir. E existem esses filmes de super-heróis que eu gosto muito, e existe um filme do vilão ultra maligno, pervertido, com um monte de problemas mentais, que é o Coringa. Qual é o filme favorito dos críticos? Do público também. É claro que é o filme do vilão maligno, sádico, cruel, cheio de problemas e transtornos mentais, muitos deles autoestimulados. Os filmes de super-heróis, embora eles sejam populares, muitas vezes por conta das questões de ação, do ponto de vista moral, se a gente faz perguntas para as pessoas que a gente conhece, a gente ouve as seguintes respostas. Aquela coisa assim, meio cowboy, meio água com açúcar, né? Bem contra o mal e tudo. O que isso mostra? Isso mostra de uma maneira popular, né? As pessoas não acreditam em moralidade. Elas acham que é um teatro, elas acham que é um exagero, elas acham que na prática não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, existe essa discrepância entre um imenso progresso material, que dobrou a nossa expectativa de vida, que reduziu quase a nada as doenças de que nós padecíamos há 150 anos atrás. Hoje em dia existe anestesia, você arrancava dentes sem isso, serrava uma perna sem isso. Quer dizer, nesse contexto, a gente continua reclamando quase que sem nenhuma mudança do clima de 100, 120 anos atrás. A que se deve isso? Eu acho que essa é uma das evidências mais claras de que este mesmo progresso material, Amorim, não resolve o problema existencial. O conforto, o prazer, a facilidade, a velocidade, a disponibilidade de recurso, tudo isso aumentou ao ponto de que hoje um sujeito que vive numa favela no Congo, ele tem mais acesso a certos confortos e inclusive a alimento ou vestimenta do que um nobre da Idade Média, que às vezes tinha uma roupa, uma única peça de roupa, e não podia tomar banho porque só tinha aquela, tinha que ficar pelado para lavar roupa. Então, o progresso que a industrialização e a medicina, a tecnologia propiciou, ele não produziu bem-estar, ele não produziu preenchimento interior, embora ele tenha produzido, obviamente, conforto e prazer num grau inimaginável para as populações de 200, 300 anos atrás, quando era comum fazer uma refeição ao dia, né, e comer a mesma coisa ao longo da semana inteira. A gente não precisa falar de 200 anos atrás, né? Eu conheço, da última vez que eu morei na Alemanha, eu morei na parte que era socialista, na antiga DDR, né? E eu conheci uma professora que me disse o seguinte: teve uma fase nos anos 70, finalzinho dos anos 70, que existe um negócio na Alemanha que chama Kohlrabi, tipo um chuchu, uma coisa assim sem sabor, que você põe assim como complemento para outras coisas na sopa. Durante 6 meses, só tinha aquilo no supermercado. Então, a gente comia aquele mesmo legume, café da manhã, almoço e janta, ali pelo menos na região dela, né? Acho que era Mecklenburg, alguma coisa assim, durante meses e meses e meses a fio, e
hoje ela não consegue comer isso mais, né? Acontece que isso foi um evento de desregulação, né? Desregulamento da economia e tal. Só que na Idade Média isso era regra. Era regra passar um dia em jejum, era regra fazer uma refeição ao dia. Então, nós hoje, a população hoje, o jovem de hoje principalmente, né, que não viu como quem tem 80 anos, que faz relatos, né, do leiteiro que passava com a garrafa de vidro, né, de gente que guardava coisas na lata de banho e tudo, né? O sujeito um pouco mais jovem, ele não viveu a era da escassez, a era da dificuldade. Então, é um pouco difícil para essa nossa geração mais jovem perceber, né, o nível absurdo de privilégio exponencialmente maior de que nós gozamos hoje em relação a qualquer geração de qualquer outra época, de qualquer outro país. Gratidão, Humberto. Jada, é uma contribuição do Adair para você. Ele quer que eu comente isso para você. Para todos nós, ó, Fabrício. Pode ler em voz alta. Vou ler aqui. Jader, você tinha conhecimento que Castelo Branco traduziu o livro In Fede Auguste Callet em 1871. E parte desse livro de Callet consta no livro de Kardec, O Céu e o Inferno, no capítulo 4. O trecho que consta em O Céu e o Inferno foi retirado na íntegra de Callet no capítulo 4, páginas 175 a 186. No catálogo racional, obras realizadas fora do Espiritismo, Filosofia e História, consta o livro de Callet. A tradução em português de Castelo Branco, aí ele mandou o link aqui no chat. Eu só posso agradecer, eu não sabia, né? Eu não conhecia nem o autor, né? E é bem interessante, né? Merece uma leitura mais de perto. Tá? Porque, de uma certa forma, a descrição que o Castelo Branco faz depois da desencarnação não vai ser algo separado da visão de inferno e de sofrimento que ele tivesse internamente. Então, isso pode dar algum elemento para a gente entender alguma coisa do mundo interno de Camilo Castelo Branco. Que a gente está fazendo um estudo comparado da primeira e da quarta edição do Céu e Inferno. Na hora que chegou nesse capítulo, aí eu fui dar uma pesquisada, né, porque na obra, né, de Kardec é mencionado o autor, né, o trecho, que é um trecho longo que está no capítulo Inferno, está entre aspas, que Kardec retirou dessa obra de Callet. E aí eu fui dar uma procurada para ver se eu achava em português. E aí eu achei exatamente a tradução do Camilo Castelo Branco. Então, colocando aí curiosidade. Lembre que ele estudou teologia, né? Sim. Ok, tem outra contribuição aqui, gente, da Cristina Prada. Ela diz o seguinte: tenho ouvido de algumas pessoas no meio espírita uma narrativa de que o espiritualismo era a regra na época de Kardec e não o materialismo. Que o espiritualismo fazia parte do que era ensinado nas escolas e que Kardec, inclusive, seria adepto ao espiritualismo. Racional sendo o espiritismo uma evolução de que se propunha. É só isso? Não apenas existe essa tese, na verdade, quer dizer, isso é o consensual. Tudo que a gente sabe sobre história da religião e da filosofia dá conta de que aquele era um momento ainda de prevalência da religião sobre o materialismo. O que há é o nascimento do materialismo, mas o fato de nascer o materialismo não significa que a geração de Kardec já era predominantemente materialista. Isso tem muito a ver com uma interpretação do darwinismo. Darwin mesmo não era, ou não sugeria que a sua teoria conduzisse necessariamente ao ateísmo materialismo,
mas alguns dos seus defensores, né, como o próprio Huxley, a gente comentou semana retrasada, né, Thomas Huxley, também, em parte, Herbert Spencer. Então, quer dizer, foi um problema muito concentrado na Inglaterra e na Alemanha, a princípio, né? Na França, os grandes expositores da filosofia continuam sendo espiritualistas, e nós vamos ver, por exemplo, o século terminar com um dos maiores espiritualistas de todos os tempos na França, que é o Henri Bergson. Mas na Alemanha, nós, como já comentamos, nós temos o Lang, o Nietzsche, e na Inglaterra, vários acadêmicos que propõem uma visão de mundo materialista, mas tudo isso a partir dos anos 50, mais ou menos. Então, a aceleração e a consolidação do materialismo, ela começa mais ou menos na época em que Kardec está começando a escrever sobre o espiritismo e vai terminar esse processo mais ou menos em 1900, que já é a época de Leon Denis. Então, eu preciso tomar muito cuidado com essas correntes filosóficas, porque às vezes a gente fala assim, essa é a época em que surge o materialismo, mas aquilo pode continuar restrito a um bolsão de 5% dos acadêmicos ou dos intelectuais por 50 anos, 100 anos, até efetivamente tomar a dianteira sobre as propostas espiritualistas. Eu queria ouvir o Humberto. Tá? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá, nessa questão, tá? Porque existia na França um certo anticristianismo daqueles que eram herdeiros da Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa se colocou contra o cristianismo. Então, era uma frase que não é de nenhum dos grandes pensadores, mas que é muito repetida, que queria ver o último nobre enforcado nas tripas do último padre, tá? Pela conexão política que a Igreja tinha com o ancião regime, tá? O antigo regime francês. E eu acho que o Paulo ele leu Victor Cousin, que era um autor que foi realmente importante dentro da universidade daquela época, e ele advogava um ecletismo, não é isso, Beto? O Victor Cousin é um ecletista. Então, eu acho que o Paulo acaba puxando para o lado oposto do lado da história que é contada pelos materialistas. A França foi a França de Comte também, né? Existia no meio universitário e escolar, de uma forma geral, que a França tinha uma estrutura de escola toda montada, né, em que a universidade está na cabeça, mas a escola de primeiro grau está sob a gestão da mesma instituição, tá, que era a Universidade Imperial, depois do Napoleão. Tá? Ele transformou, acho que, em Universidade Imperial. Ela era uma espécie de Ministério da Educação. Daí andou lendo também sobre essas coisas por causa das pesquisas que a gente andou fazendo. Então, eu acho que a época é uma época de conflitos. É assim que eu leio a história, mas eu posso vir a mudar de opinião se eu aprofundar mais naquilo que o Paulo Henrique está propondo, tá? E encontrar fundamento. Mas eu acho que ele puxa demais para o espiritualismo, acaba fazendo uma leitura torta da história e da história da filosofia. Mas é minha mera opinião. Okay? Não, sem dúvida, Ricardo. O momento ele é um momento de arrancada e de franca ascensão do materialismo. Então, a cada década, de 1810 para 20, de 20 para 30, você vai aumentar a proporção de materialistas na universidade, entre poetas, jornalistas, em alguns ambientes mais, outros menos. Mas, assim, embora, com certeza, dizer que era todo mundo espiritualista é um grande exagero, mas eu entendo que nós ainda tínhamos expressões de grandes pensadores espiritualistas, ou talvez até daria para dizer dos maiores pensadores franceses ainda eram espiritualistas. O Victor Cousin é um ótimo exemplo. Nós temos o maior filósofo da história, né? Talvez
de toda a história, mas muito possivelmente sim da língua francesa, pelo menos, que é a Madame de Staël, que é uma grande introdutora do romantismo na França e que também é muito espiritualista, defende inclusive o conceito de reencarnação, né? Na minha opinião, uma das influências mais importantes para a introdução do conceito de reencarnação na França. Nós temos Chateaubriand com o gênio do cristianismo, tem o padre Lamennais, foi excomungado e o Papa emitiu uma bula contra ele, né, contra as ideias dele, que basicamente era de um tipo de espiritualismo eclético e também tinha tendências socialistas e tal. Então, quer dizer, aquele século ele começa com alguns escritores dos mais extraordinários da história da França, fortemente espiritualistas. Nos anos 30, nós temos Alexis de Tocqueville, né, que é o maior, talvez, pensador da história da filosofia política, e que também é fortemente espiritualista, faz uma leitura muito elogiosa dos Estados Unidos como uma nação que prospera e que é democrática, basicamente porque seus cidadãos acreditam em Deus e na imortalidade da alma, né, e coisas assim, na liberdade também dada por Deus. Então, quer dizer, existe, mesmo que uma força crescente, muito presente do materialismo, suficiente para gerar um grande incômodo, ou até para gerar uma percepção assim, né, de dominância do materialismo, existem esses escritores extraordinários, na minha opinião, muito mais significativos que Renan, por exemplo, ou que Lang, ou Thomas Huxley, em termos de qualidade e profundidade. Mas eu concordo contigo no seguinte, é uma época de conflito, não é uma época de espiritualismo tranquilo e cômodo, né? Eu acho que é um momento de grandes choques. O século XIX, ele, tanto no sentido social quanto no sentido intelectual, ele é um momento de militâncias, de brigas, de choques, de conflito. Luciana, pode falar, querida. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o Humberto sobre esse ecletismo do Victor Cousin, porque eu estou estudando filosofia, eu sei muito pouco, mas o pouco que eu entendi é que o ecletismo diz alguma coisa como se fosse um catadinho de diversas filosofias, que ele não tenha trazido uma ideia inédita ou desenvolvida para aquele grupo, mas sim que eles buscaram no que já existia no passado o que tem de melhor. Faz sentido esse meu entendimento ou eu não entendi nada? É exatamente isso. O ecletismo foi uma expressão cunhada no final do século XVII por um teólogo alemão, que agora me deu branco, vocês vão me perdoar. Mas ele foi popularizado por Voltaire e por outros filósofos franceses, né, que acreditavam basicamente que as doutrinas elas eram muito perigosas porque elas engessavam a visão de uma maneira enviesada numa única direção, e que ao invés de ter uma doutrina, um sistema, o sujeito deveria pensar livremente e olhar para as coisas com uma alma de criança, quer dizer, se permitir ser observador imparcial das coisas. E com essa postura, o que o sujeito faria? Ele pegaria o melhor de cada doutrina ou de cada teoria e excluiria aquilo que não presta, aquilo que não era bom, sem compromisso doutrinário, sem compromisso de comprar a doutrina toda ou de balançar a bandeira e tomar partido daquela doutrina. Essa visão é a visão clássica do iluminismo. O iluminismo ele é profundamente eclético, ecletista, e o espiritualismo eclético, que surge na virada do século XVIII para o XIX, é um movimento específico da filosofia francesa que quer trazer para a religião e a espiritualidade essa noção de ecletismo. Quer dizer, o cristianismo é ótimo, Jesus tem passagens morais extraordinárias, mas, por exemplo, milagre não dá para engolir, ressurreição não dá para engolir. Por outro lado, Buda também nos conta uma série de coisas interessantes sobre a vida, sobre a mente humana, também é um mestre moral extraordinário. A gente vai colando aquilo que prestar das tradições religiosas, joga
na lata de lixo tudo aquilo que for mitológico, supersticioso, e os iluministas, eles tinham uma visão muito dura da religião, então eles julgavam no lixo muito mais do que o espiritismo joga, por exemplo. O espiritismo reinterpreta os milagres a partir das faculdades medianímicas, né? Agora, essa geração, ela tinha uma noção assim, mais difusa de experiência espiritual. É uma experiência do espanto, do maravilhamento com a vida, com a natureza, e fica por aí mais ou menos, né? Sem contato com espíritos ou faculdades de cura ou levitação, coisas assim, né? Então a gente a partir daí tem uma noção do que é a proposta do ecletismo espiritualista, muito influenciado por Platão. Platão está em alta ali nos anos 1790, 1800 na França. Ok, obrigada. Aí, a partir dessa sua fala, é que eu penso que essa proposta do Paulo, na verdade, esbarrou no seguinte fato. A sensação que eu tenho é que o Espiritismo ele foi beber da fonte, ele foi direto em Platão, ele foi direto em Sócrates, pegar aqueles ensinamentos que eram valorosos, que tinham uma conexão muito forte com a moral cristã, etc. E como os ecletistas tinham feito a mesma coisa, dá essa zona de sombra entre eles, mas não porque necessariamente Kardec bebeu dessa fonte secundária. Não sei se teria alguma lógica nisso aí. Eu concordo contigo. Eu não vejo Kardec seguindo ninguém. Não vejo Kardec assim comprando nenhuma corrente filosófica. O que eu vejo fazendo é o seguinte: ele lê uma quantidade absurda de coisas, uma quantidade muito grande de coisas. Aliás, uma coisa que a gente devia aprender com ele, né? Quer dizer, não fazer aquelas leituras enviesadas das coisas a partir da literatura espírita, por exemplo, mas ler tudo no original, ler tudo na fonte, e a partir daí ele tira suas próprias concepções, ou seja, ele é uma espécie mais ou menos de livre pensador ou de alguém que é autoformado e que não segue uma linha ou uma corrente. Então, eu não gosto muito dessas leituras também, tipo assim, Kardec é um fruto de Pestalozzi, Kardec é um fruto de Fourier, do socialismo utópico, é um fruto, seja lá do que for, do espiritualismo eclético. Não me parece do positivismo, muito pelo contrário, não me parece ser produto de nada, parece ser uma coisa bem exótica que nasce justamente por conta dessa liberdade de interpretação e análise que ele concede a si mesmo, né? E uma erudição suficiente para conseguir manobrar entre várias opções doutrinais sem precisar comprar nenhuma delas. Tá ótimo, obrigado. A segunda coisa que eu queria ver, também nessa linha, é essa fala, para ver se você, que viveu lá na Europa, tem alguma informação sobre isso. Essa fala de que esse espiritualismo de Paul Janet, de Cousin, etc., era estudado nas escolas. Eu tenho uma sensação, fazendo um paralelo com o mundo de hoje, olhado daqui a 150 anos, e pegando como exemplo, por exemplo, a escola montessoriana. Se alguém pega e acha um livro de Montessori e diz isso era o que era estudado nas escolas, isso não vai ser verdade. Existia uma linha dentro de um conjunto de linhas que não era majoritária e que tem ideias que pessoas do futuro podem achar que são as mais interessantes. Eu não estou entrando no mérito da ideia em si. Então, eu tenho dúvidas se, de fato, essa posição de Vitor Cousin na Sorbonne, ou até o livro de Paul Janet, que veio parar aqui no estudo no Brasil, se não era uma coisa isolada de uma instituição ou de um conjunto pequeno de instituições, que estava indo numa linha diferente da maioria. Você tem algum tipo de informação sobre isso? Eu entendo muito bem o que você quer dizer, acho que faz muito sentido, né? A gente teria que ter assim, um estudo muito abrangente para apurar isso, mas é um daqueles assuntos em que a minha ignorância é absoluta. Eu não tenho condição de nem começar a falar sobre isso. Tá ótimo, obrigada. Pessoal,
abre o microfone. Parece que o Adair tentou levantar a mão. Fabrício, Desculpa, você gente. estava falando no silêncio. Eu estava no silencioso. Eu pedi licença ao grupo, porque, na verdade, a gente extrapolou o tempo um pouquinho hoje, mas nós temos 2 pessoas para fazer pergunta. Então, eu vou pegar as 2 perguntas que estão aqui e aí a gente vai para a prece de encerramento, tá bom? Quem estava com a mão levantada? Pode falar. Você tirou a mãozinha, eu perdi seu nome. Era Cristiana. Sou eu, é Cristiana. Cristiana. Pode Desculpa, falar, eu achei querida. que eu estava atrapalhando. Não. Eu só queria, dentro desse contexto, eu sou, assim, muito leiga em filosofia, sou espírita de nascença, e eu sempre estudei bastante, tudo, mas não tenho essa base. Eu só queria comentar, assim, do meu ponto de vista, né, eu acho que eu posso ser considerada o basicão espírita, não novato, né? E o que eu observo é que esse material do Paulo Henrique Figueiredo, ele ganhou alguns dessas pessoas como eu, que eu não tenho nenhuma bagagem para contestar ou comparar informações. E isso que eu acho que é o X da questão. Então, quando ele fala assim, na verdade, o espiritismo não foi uma grande coisa, porque, na verdade, o espiritualismo era predominante, porque tinha fulano, para alguma pessoa desavisada que venha da minha pouca bagagem, eu não tenho elemento nenhum para conseguir falar, não, olha, não é bem assim, existiam bolsões ou não existiam, né? Sabe como aqueles livros do Stephen Hawking, né, que ele pegava uma coisa muito elaborada e foi colocada num público leigo. E as pessoas às vezes se encantam. As pessoas às vezes se encantam e ao mesmo tempo são desarmadas. Eu não tenho nenhuma possibilidade de contra-argumentar com Stephen Hawking, né, sobre física. Então eu sinto que aconteceu de ter como que um implante assim de filosofia, sei lá entre pessoas totalmente desarmadas, despreparadas. Eu pessoalmente estou assim aborrecida, porque assim de como a coisa dentro de alguns setores as pessoas entraram num novidadismo, num encantamento, numa fascinação assim, né? E por outro lado, eu penso, inclusive, assim, que a mim parece que eu não queria nem perder tempo com isso. Quando eu vou analisar, o mínimo que eu sei não encaixa com nada. Um argumento não encaixa com o outro, um conceito fica impossível dentro da doutrina. Tirar a participação de Deus, joga fora a providência divina, joga fora a possibilidade de prece, se Deus não atua em nada, enfim. Mas eu só quis dar essa observação do meu ponto de vista, assim, de alguém que não sabe nada de filosofia, mas eu sou formada, tenho mestrado, tudo na área de biológicas, né? Só isso era meu pitaco, viu? Desculpa se eu fugi muito. Kader, quer comentar? Cristiana, eu fico numa situação desconfortável de comentar o Paulo Henrique, tá? Porque eu tenho os livros dele autografados por ele, eu assisti o lançamento do Autonomia, que é o livro que você está se referindo, e senti a mesma sensação de estranhamento que você sentiu. Fui conversar com o Paulo depois da palestra e ele me mandou ler Victor Cousin, sabe? E Paul Janet, como a Luciana falou. E o Paulo, quando ele tem uma ideia, ele não é muito de dialogar, não, sabe, Cristiana? A gente teve uma diferença sobre o Wallace e Darwin. E ele defendia que o Wallace criou a teoria da evolução, tá? Que aí, com base na documentação da correspondência dele de Darwin, como ele enviou para Darwin publicar, tá? Então, ele é que teria que ser o autor da teoria da evolução. Eu, que traduzi o Wallace, li um bocado da biografia dele, acho que o Wallace ficou muito feliz
quando Darwin apresentou a tese dele junto com a dele, Darwin, porque não era uma questão de quem é o primeiro a publicar. A publicação do Wallace poderia ser recusada, por exemplo, tá? E ele não seria nada. Então, eu entendo os dois como coautores. E tem o pessoal da biologia que entende que Darwin é o autor porque ele tinha um conjunto de evidências maior do que o Wallace. Mas, para mim, a coautoria está de bom nível, né? E ele não cede, tá? Ele não cedia, ele não conversava. Então, eu fico até incomodado, às vezes, de ler, porque eu leio uma coisa e falo assim, poxa, não é isso, tem isso, 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 mas eu não consigo conversar. Então, eu confesso que eu nem li. Agora, eu vi que a Revista publicou todo o material, a Revista Spirit publicou todo o material em cima da autonomia, eu acho que a gente vai ter que ler, né? E conversar, e não é ser contra ou ser a favor, mas avaliar as ideias. Tá? Eu tenho a mesma sensação de estranheza que você tem, o Cristiano. Talvez nem tanto todos os pontos que você apresentou, tá? Mas a forma com que ele conta a história, isso me incomoda. E eu também não tenho o volume de conhecimento de filosofia para poder discutir isso. Acho que a gente precisa realmente encerrar, mas eu só queria destacar quanto a essa questão o seguinte: eu acho que isso acontece um pouco em relação a todos os livros, né? Sempre existe essa possibilidade, claro, de discordância, né? Ou de perspectivas, que são perspectivas parciais. É por isso que quando o Fux me perguntou do perennialismo, por exemplo, né, eu fico constrangido de dizer, bom, é isso, porque eu escrevi um livro sobre isso e eu defendo isso. E faz 10 anos, 12 que eu defendo isso à torto e direito. Mas, bom, essa é uma resposta possível. Uma outra resposta que eu acho que é mais acadêmica, inclusive, é que existe essa perspectiva e existem outras perspectivas, o que também é verdade, né? Então, a gente deve continuar dialogando e buscando os melhores argumentos de cada perspectiva sempre, para que, aos poucos, a gente tenha uma visão mais consolidada por esse próprio embate, né? Então, é muito importante a gente dar conta de ler o máximo que a gente conseguir sobre cada assunto que nos interessa e, a partir daí, estabelecendo as discussões de uma maneira, assim, sempre o menos militante possível, né? Então, o exemplo do perennialismo é um ótimo exemplo. Eu posso sair daqui, posso assumir, vestir a minha camisa de militante da causa, né? Mas quando eu estiver num debate mais sério, eu sempre vou tentar, inclusive, controlar os meus próprios vieses em relação a esse assunto, porque, claro, posso estar errado, né? Temos uma última pergunta para vocês, do Adair. Ele diz o seguinte: uma dúvida que sempre tive e nunca achei uma resposta satisfatória. Por que grandes pensadores e filósofos na França utilizam pseudônimos? Isso exigia em outros países, Alemanha, por exemplo? Você sabe, Jader, eu tenho uma opinião, né? Nós, no ambiente católico, nós tínhamos uma censura mais ostensiva, e também o Estado francês, ele era um Estado muito mais centralizador e controlador do que, por exemplo, o do Reino Unido ou da Holanda ou de vários estados alemães. Então, enquanto se conseguia facilmente publicar alguma coisa ou se manter um cargo publicando nesses outros ambientes, na França, muitas vezes, principalmente no século XVIII, né, antes da Revolução Francesa, depois instaurou-se uma ditadura, né, com Napoleão, depois temos Napoleão III, também são governos que, de alguma maneira, punem as ideias contrárias. A Madame de Staël, que eu citei como uma grande filósofa, espiritualista e romântica, ela foi ostensivamente perseguida por Napoleão. Napoleão literalmente correu a Europa atrás da Madame de Staël, porque ele invadia a Alemanha, ela fugia para a Polônia, invadia a Polônia, ela fugia para a Rússia, invadiu a Rússia, ela fugiu para a Suécia, e da Suécia acho que ela foi para a Inglaterra, um negócio assim, onde ela
finalmente ficou em paz. Então, quer dizer, a vida de escritor não era fácil. E eu acho que essa pode ser uma das causas, chutando, né? Mas não saberia dizer. Se você me permite, Humberto, a dúvida que eu tenho, essa era uma hipótese que sempre me passou. Mas depois de 1810, né, a gente estudou um pouco a lei da imprensa, né, o que era necessário, os depósitos legais, as declarações de impressão, que foi uma grande contribuição que a Privato trouxe, né? E a gente estendeu um pouco as pesquisas nesse sentido. E a gente não viu isso. Por quê? Porque quem era obrigado a fazer a declaração de impressão eram as tipografias. Eles é que eram obrigados, os editores, né, não o autor que tinha que fazer, né, o pedido de autorização para as autoridades francesas para autorizar a publicação de determinada obra. E a gente viu também que essas obras elas não eram lidas, não tinha censura. Depois de 1810 para frente, teve um afrouxamento muito grande dessa liberdade de imprensa, a ponto de que eram publicadas e não tinha aquela leitura prévia, aquela censura prévia. E a gente vê autores, né, do século XIX continuando a utilizar pseudônimos. E todo mundo sabia onde residiam essas pessoas. Né? O exemplo que a gente pode dar aqui no grupo, o próprio Allan Kardec. Né? Ele adotou o pseudônimo para Allan Kardec. Por quê? Até hoje eu não sei por quê. A gente sabe lá na biografia de Henri Sauce, que ele não traz a fonte de onde ele obteve aquela informação, né? Que o espírito Z disse, né? Aquilo que a gente já sabe, que ele tinha convivido com Rivaio na Gália antiga, na época dos druidas, tal, mas não traz a fonte, mas ele adotou, né? Tudo bem, queria separar um pensamento, quero separar a vida privada da vida, né, do escritor. Mas a gente vê nos jornais, né, da época, hoje, fazendo pesquisa, estudando, todo mundo sabia que Allan Kardec era o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E, dando esse exemplo, estendendo para outros filósofos e pensadores. Então, essa dúvida sempre me incomodou, né? Desde que, sei lá, Voltaire, né? Tudo bem, devia ter as suas justificativas, que você falou, né, anterior, sim. Mas aí no século XIX ou virou uma moda, né? Não tem outra palavra, mas eu queria ouvir vocês, se vocês tinham algum outro elemento que pudesse agregar. Mas, obrigadão. Eu acho que essa teoria da moda nunca é uma teoria desprezível, né? Porque isso acontece muitas vezes, inclusive em altos ambientes, né? Dentro de correntes filosóficas, teológicas, há modismos, né? E pode ser alguma coisa assim que aconteceu. Mas é uma questão muito interessante e que eu gostaria também de ouvir mais sobre isso, se alguém tivesse uma resposta consistente. Alguém mais antes da gente ir para este encerramento? Não se trata tanto de uma pergunta, mas de uma ênfase. Eu acho que essa questão colocada pela Cristiana, ela precisa mesmo ser melhor analisada, porque, no mínimo, é um movimento que está criando uma força bastante grande, né? No caminho aberto pela questão da tradução da Gênese, isto veio de reboque e está tendo uma força significativa. Para o bem ou para o mal, é algo que precisa ser melhor conhecido mesmo por quem tem condição de fazê-lo. Ok. Gratidão a todos, gratidão ao grupo, gratidão Humberto e Jade. Vocês têm alguma consideração final antes da gente ir para encerramento? Não? Ok. Então, hoje nós vamos lá para a Alemanha e vamos convidar a nossa amiga Denise para fazer a nossa prece de encerramento. Denise, você está no mudo. Então, com o coração... E agora? Estão me escutando? Estamos. Ok.
Então, com o coração preenchido de gratidão por esses momentos de tantos ensinamentos que recebemos, que essas luzes que estão se estendendo agora pela Terra possam alcançar o lar de cada um de nós nesse grande globo, alcançando todos que se encontram, tanto no Brasil, como em outros cantos da Europa, que nós estamos ligados num laço de amor e de luz, todos com o mesmo propósito, de encontrar-se, de ter o autoconhecimento, para podermos evoluir e assim ajudarmos a nós mesmos, como também aqueles que estão compartilhando dos nossos lares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossas casas espíritas, que todos esses ensinamentos que estamos recebendo, que estamos tendo essa oportunidade nessa encarnação de termos, possamos compartilhar com todos os nossos familiares e a todos que estão ao nosso lado. E coração coberto de gratidão, vamos encerrando esse momento, pedindo a presença de todos os benfeitores espirituais e encerrando com o nosso querido Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, nos livrai do mal, que assim seja. Gratidão. Uma boa noite a todos, ou boa tarde para quem se encontra no Brasil, né? Gratidão, Denise. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Bye, bye. Abraço, beijo, obrigada. Tchau, tchau.